Biocast. Biossegurança na prática. Fala galera, muito prazer, eu sou Marcelo Alves, sejam muito bem-vindos ao Biocast, Biossegurança na Prática. E nós já estamos com alguns podcasts já prontos, nós já falamos com o Garofalo, nós já falamos uma vez com o professor Fernando Bustamante, que está aqui com a gente hoje, só que dessa vez é diferente, nós estamos aqui na MC Premier, ou seja, a MC Premier é a nossa clínica aqui em Ribeirão Preto, que está recebendo a tecnologia Voston de biossegurança, e nós estamos muito felizes e de uma forma muito festiva a gente está criando conteúdos para falar para vocês sobre essa nossa experiência, a experiência de preparar uma clínica tanto para RDC, mas a gente está pensando numa coisa diferente, não só para a relação da legislação. A legislação, vou dizer uma coisa para vocês, foi o processo inicial disso, mas hoje a gente está percebendo que ir em busca da melhor condição de biossegurança, da melhor condição de esterilização, dos melhores procedimentos, dos melhores protocolos, isso tem agregado muito valor, não só a nós internamente do ponto de vista técnico, mas também para os nossos pacientes, o que é muito legal. E como eu disse para vocês, professor Fernando Bustamante, professor, mais uma vez, seja bem-vindo, que bom contar com você aqui com a gente. Aqui em Ribeirão, maravilha. Ribeirão, seja bem-vindo a Ribeirão Preto. Obrigado. Terra da MC Premier, terra da Voston também, na verdade vocês todos sabem que a Voston é uma empresa com origem chinesa há mais de 40 anos, mas aqui em Ribeirão Preto eles vieram se sediar e interessante, a Voston esse mês de abril, nós estamos em abril, ela completa 9 anos de Brasil e com uma condição extremamente favorável de mercado, muito bem aceita, sempre atendendo os melhores profissionais de odontologia. E por mais, eu vou contar uma coisa para vocês, né? Eu achava que antigamente que a Voston era uma empresa somente de cadeiras, somente de equipamentos. E aí conversando com o pessoal, entendendo que biossegurança é o core business da empresa, né? Toda a parte de autoclaves, toda a parte de todos os periféricos que são importantes nesse processo de biossegurança, a Voston tem e trabalha com excelência. E dentro dessa linha de biossegurança, hoje, eu queria falar com o professor Fernando da seguinte forma, professor, o que acontece? A RDC veio para falar sobre tipos de consultório com complexidade A, complexidade B, existem os dispositivos médicos, os instrumentais odontológicos que têm certa complexidade, alguns são canulados, outros não são. Nós vamos ter muito tempo para poder falar sobre isso, inclusive nós temos algumas pequenos reels que estão no Instagram, de informações curtas e rápidas que podem às vezes até responder algumas perguntas de vocês. Mas basicamente, todo material que entra dentro de uma CME, ele tem que seguir um fluxo. Correto. E esse é o nosso tema da conversa de hoje, e nós vamos dar várias dicas frente a esse passo a passo, que é o fluxo unidirecional. Então, primeiro de tudo, existem situações onde as pessoas vão fazer a sua esterilização dentro do próprio consultório. Existem aquelas situações onde as clínicas possuem duas salas distintas, uma sala suja e uma sala limpa, vamos dizer assim. E existem as situações como, por exemplo, nós temos aqui na MC Premier, que é uma sala grande que apresenta uma divisória entre a área limpa e a área suja. Primeiro de tudo, por que existe a necessidade, até mesmo para a galera poder entender, desse fluxo unidirecional? Qual que é a função disso? O tema é excelente. Mas vamos lá. Tecnicamente, um fluxo unidirecional, ele tem que ter um começo e um fim de forma, vamos chamar, reta. Eu não posso voltar com o instrumental, ou ir para lá ou voltar para cá, andar com material limpo para cá, depois esterilizar ali. Ele tem que seguir um caminho. Esse caminho é o que a gente denomina fluxo unidirecional. Por quê? Porque cruzar material sujo com material limpo, nós incorremos no erro de fazer o que a gente chama de contaminação cruzada. Tá? Perfeito. Então, essa é uma razão principal que o fluxo tem que ser unidirecional. Tá, e aí você pode estar perguntando, pô, a pergunta está resolvida e com isso pode acabar o podcast. Não, aí é que entram os detalhes, por quê?
Ao montar a nossa CME, Central de Materiais Esterilizados, isso, a nossa CME aqui, e nós estamos visualizando uma coisa muito próxima do que os hospitais fazem hoje em dia. A gente está buscando essa excelência. Mas existem vários passos. Então, vamos lá. Antes até de entrar na CME, como é que deve ser conduzido o instrumental das salas? Vamos supor, num primeiro caso, que como é aqui, ou seja, uma CME para 3 consultórios. Então eu tenho 3 profissionais atendendo ao mesmo tempo, eles terminam de atender, esse instrumental vai ser levado à CME. Como é que esse instrumental deve ser levado? Ele pode ser levado na mão, com assistente, com luva de latex ou luva cirúrgica? Como é que é o protocolo disso? Há muitos anos atrás eu fiz uma entrevista com o Dr. Garófalo, Conheço. sem dúvida, né? E nós montamos a central dele, aonde nós já tínhamos na ideia de falar de fluxo unidirecional. E esse transporte do material sujo até a CME é um passo importantíssimo. E ele me pediu algumas alternativas. Eu tenho muitos anos de vida na indústria hospitalar brasileira e na indústria farmacêutica, e eles todos seguem fluxo unidirecional. Porque num hospital ou numa indústria farmacêutica, o procedimento tem que ser exatamente igual. Na odontologia, eu também acredito que tem que ser unidirecional em função da contaminação cruzada. O primeiro passo, quando você tem um material sujo, é colocar ele numa cuba de plástico com uma solução de detergente enzimático ou alcalino, aí fica... Ele já precisa sair do consultório com esse detergente enzimático ou existe a possibilidade dele somente transportar isso até a CME? Eu vou te explicar o porquê da minha ideia essa. Quando você transporta ele seco, vamos chamar, sem nenhum tipo de borrifação ou nebulização ou umectação do instrumental, o sangue tem uma tendência de em 2 horas endurecer. Eu acho que a odontologia brasileira usa muito amálgama, que também tem esse problema, que endurece, às vezes é difícil de você retirar. Quando a gente tem a imersão numa solução que já começa um processo de retirada da gordura, do sangue, de secreções, ela começa a desprender porque o detergente enzimático ele é acionado nas gorduras, ele solta. Então, ao desprender, quando chega na limpeza, é muito fácil de você limpar. Se eu deixar a sujidade impregnada e levar 2, 3 horas, ou fazer como muita odontologia que eu vejo, de um dia para o outro, amanhã eu limpo, aí é pior. Entendi. Então esse negócio de amanhã eu limpo ou deixar muito tempo esperando, você vai deixar essa sujidade, vamos dizer assim, ela vai estar impregnando e vai ser mais difícil a remoção desse processo. Principalmente articulações e ranhuras, né? Aquelas pinças bem... Pinça hemostática, exatamente. Porta-agulha. Aqueles ranhuras que você tem nos instrumentais, aquilo tem que ser muito bem limpo, com cerdas de nylon bem macias, para você retirar. O que um detergente enzimático ou alcalino ajuda é na eficiência dessa retirada. Por isso que na esterilização, quando a gente fala de esterilização, o autoclave não é o santo milagroso da casa. Ele é um coadjuvante muito importante dentro do processo, mas a limpeza é tudo. Então eu tenho que preservar essa qualidade de poder limpar com tranquilidade e com eficiência. Então, saindo do consultório, a gente já tem um dispositivo plástico com tampa. Com tampa, sem dúvida. E um detergente enzimático para já levar isso para o consultório, né? Para a CME. E se nós vamos fazer isso dentro do consultório? Então, quer dizer, nós temos as unidades maiores, acima de 3 consultórios, que precisam de uma CME individual, mas nós temos o dentista que já está ali, a cadeira está do lado. A cadeira está do lado e talvez ele vai fazer o procedimento dele
na pia correta, porque lembrando que dentro de um consultório você precisa ter 2 pias, correto? Uma para lavar a mão, a outra para o material sujo que vai ser limpo. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa relação das 2 pias é uma unidade, é uma nomenclatura nova da RDC 1002 ou ela já existia antigamente? Não, isso é boas práticas. Existe uma coisa chamada boas práticas. Diferente da legislação. Quando você pratica boas práticas, você tem uma garantia intrínseca que um processo foi feito com qualidade. E quando eu digo qualidade, é a qualidade de preservar a segurança do paciente, que é o nosso foco, na limpeza, na desinfecção e na esterilização de um material. Se a gente não tivesse foco de segurança do paciente, nós vamos fazer muita coisa errada. Entendi. Então, pensar que aquela pessoa que nós estamos atendendo, sem dúvida, pode ter alguma doença ou enfermidade ou qualquer situação análoga a nós e ela ser prejudicada por causa de uma contaminação que nós deixamos como resíduo dentro do instrumental. Entendi. Então, a limpeza é fundamental. Então, e o primeiro passo da limpeza é a imersão num detergente. Aí fica fácil de você limpar. Para a galera, a RDC 1002, ela proíbe o uso de detergentes de casa, detergentes domésticos, vamos dizer assim. Então tem muita gente que, não, eu tenho aqui um produto da marca X que eu compro no supermercado porque é legal para limpar meu instrumento. Eu tenho aqui um detergente Y, que é aquele vermelhinho que eu gosto do cheiro para limpar. Não pode utilizar... Eles são extremamente abrasivos. Eles são abrasivos, então eles vão deteriorar o instrumental que eu tenho. Vão deteriorar o instrumental com o tempo. Quando você usa por exemplo, nós temos um problema sério e eu acho que nós devemos fazer um podcast também sobre esse tema, qualidade de água na esterilização. A nova RDC 1002, ela fala da qualidade da água também. Sim. Ela muda um pouquinho os conceitos do que é esterilização e se aproxima muito de uma esterilização a nível hospitalar. Então, os controles que a gente tem a nível hospitalar, nós vamos ter que ter no controle da odontologia brasileira, sem dúvida, para oferecer maior segurança aos produtos processados. Maravilha. Então, erramos numa etapa, nosso processo inteiro vai para a cucuia. Em algumas situações, a RDC 1002 ela fala, olha, para a utilização de água no consultório e até mesmo para lavagem, eles falam de água potável. Potabilidade, vamos dizer assim, o grau de como essa água é pura, vamos dizer assim. Existe uma diferença entre água de torneira, entre água filtrada e entre água destilada. Não vamos nem entrar em osmose reversa por enquanto, que aí depois a gente vai falar para você exatamente o que é osmose reversa. Mas, por exemplo, para eu fazer a minha lavagem do meu consultório, do meu instrumental, dentro do consultório ou numa CME, água potável, água de torneira, pode ser utilizado? O ideal seria que não. Mas como é que os consultórios vão fazer, professor? Pelo amor de Deus, coloca um filtro. Você tem um filtro caseiro de 10 micras, 5 micras, 1 micra, mas o problema é que a água que vem da companhia de saneamento básico é muito ruim. Entendi. E aí, quando você coloca um filtro de 1 micra, de 5, de 10 micras, que é aqueles filtros padrão simples caseiro, que você vai adaptar. Exato. Você vai ver que a troca dele vai ser de uma forma mais constante. Pode ser que dure um dia, pode ser que dure 10 dias, 15 dias, vai depender da qualidade da água. Entendi. Nós estamos em Ribeirão Preto, a nossa água normalmente é boa aqui. Ótimo. Mas, por exemplo, você vai para algumas cidades onde a quantidade de químicos a serem utilizados para poder purificar essa água... As cidades da costa brasileira são águas de péssima qualidade, porque tem muito salubre. Olha que interessante, gente. A gente já começa a entender que essa relação do procedimento que nós temos com os nossos instrumentais vai variar, inclusive, da relação da localidade. Tem locais que tem... Eu digo Ribeirão Preto porque nós somos aqui, nós recebemos a água do aquífero Guarani. Ou seja, vem da parte de baixo da terra, é buscado lá por meio de poços artesianos que existem nas cidades, então a gente tem uma água muito boa.
Então nós temos uma potabilidade dessa água, mas o interessante seria a gente trabalhar com uma água filtrada. Eu não preciso de água destilada para lavagem instrumental. Não, o que a gente recomenda que no último, porque, vamos um exemplo bem, o que acontece hoje no Brasil. Eu tenho construções de 30, 40 anos, prédios muito antigos. A tubulação, normalmente, naquele antepassado, era de ferro. O ferro, com o tempo, desprende óxido de ferro. E você conhece a lei de Murphy? Se tem que dar uma coisa errada, vai considere que duas vai dar errada. Então, a lei de Murphy nos avisa o seguinte: não lave com água da torneira, porque as partículas que se desprenderam de óxido de ferro vão parar na articulação do instrumento. E aí começa a enferrujar muito rápido o seu instrumento. É por isso que, de repente, você que está lavando de um jeito mais ou menos, você percebe que a tua tesoura, no meio, está começando a enferrujar. Muitas vezes não é nem por acúmulo de água, daqui a pouco a gente vai falar até de secagem. Não é nem por acúmulo de água, e sim talvez possa ser por óxido de ferro que venha na tubulação e que venha se aderir, e com isso você tem uma cadeia, uma reação química em cadeia ali que vai oxidar esse metal. Tem um estudo de um professor muito conhecido que foi feito em 2005 na Alemanha, onde ele fala que se eu alterar o pH da água que vem e misturar numa solução, essa solução provavelmente não limpe nada, porque eu alterei o pH final. Entendi. Esse estudo foi comprovado já, por exemplo, se a gente tiver um pH de 8, 7 e jogar numa solução alcalina ou enzimática, ela altera o pH final. Resultado, essa solução pode não estar sendo eficiente no processo de limpeza ou degradação da gordura, né? Entendi. Muito bom, então nós vamos lavar esse instrumental. Vamos entender que a água é boa. É uma água boa, a gente pode trabalhar bem. Uma das dicas da vigilância, na verdade, uma das solicitações e exigências da vigilância é não utilizar esponjinha amarela e verde, é não utilizar escovinha de unha e sim uma escova de cabo. Eu tenho certeza que você já deve ter recebido essa pergunta. Por que tem que ser especificamente uma escovinha com cabo de plástico, com cerdas de nylon, com aquela especificação? Tem um porquê ou é só uma exigência que de repente não tem nada a ver? Numa área hospitalar, normalmente deveríamos também usar em média, 10, 20, 30 escovas dia. Porque em cada procedimento, em cada paciente, você tem que usar diferentes escovas, porque senão você pode fazer o que a gente chama de novo, contaminação cruzada. Tá? Essas escovas se esterilizam? Se esterilizam ou fazem desinfecção com hipoclorito de sódio, tá? Que é muito usual. Então vamos lá, dica você galera. Limpei e utilizei. Vai vir outro paciente, não use a mesma escova. Coloque no hipoclorito, depois pega outra escova, que é diferente daquela. Essa solução de hipoclorito é hipoclorito convencional, 5%, não dilui do jeito que vem, por exemplo, na água sanitária, por exemplo? Não. Aquela, coloca lá dentro. E esterilizar, eu posso lavar e colocar num envelope e colocar numa autoclave? Ela aguenta? Você falou envelope? A escova dentro do envelope, ela pode ser autoclavada? Não, ela não aguenta porque ela não aguenta. Normalmente o nylon da escova, a 80 graus, ele já começa a amolecer. Perfeito. Por isso que eu tenho que fazer a desinfecção. Com hipoclorito de sódio. O normal. Joia. Ou outro detergente que você confie e acha que é seguro fazer a desinfecção. É porque o hipoclorito ele é muito comum na odontologia, exatamente. Já está à disposição, então a gente pode facilitar esse processo. Que esse é o objetivo, inclusive, do Biocast. A gente quer desmistificar aquilo que de repente é colocado como extremamente complexo. Em momento nenhum a gente vai colocar, ou seja, o terror nessa história, a dificuldade nessa história. O Garofalo me disse um negócio muito interessante, falou, é regra, a gente tem que cumprir e tem que fazer acontecer.
Então, algumas podem ser mais difícil para uns, mais fácil para outras, depende muito da tua estrutura e de como você está se estruturando para isso, né? Então, lavei, vamos supor que está tudo em ordem. A gente já conversou sobre isso, mas eu queria ouvir de novo. Primeiro eu lavo manualmente para tirar essa sujidade e depois eu vou para a cubo ultrassônica para me certificar que não ficou nada. A cubo ultrassônica vai remover aquilo que de repente eu não consegui atingir na minha escovação manual. Exatamente. Como a gente sempre procura explicar, a gente tem que conhecer o processo. O que a lavagem manual faz? Eu sei que é difícil, por exemplo, validar um processo manual de limpeza. Isso dentro da área hospitalar para nós é uma questão muito polêmica. Mas um equipamento ultrassônico, ele é um equipamento burro, porque ele vai fazer exatamente 300 vezes o que eu programei. E a repetibilidade intrinsecamente é qualidade. Quando eu faço repetição de um processo qualificado, ele se torna ideal. Entendi. Então, se eu repetir várias vezes um processo de limpeza na ultrassônica, eu sei que ele vai estar retirando porque eu qualifiquei aquilo e sei que ele retira. A água aquecida é importante? Sim. Ela ajuda, porque tem algumas que aquecem, tem algumas que não aquecem a água, né? O principal da água é você fazer a desgasificação, que é você aquecer a água. Quando você aquece a água, ela solta os famosos gases não condensáveis. Sabe o que é gases não condensáveis? Professor, eu sou dentista. Vamos lá. Eu achei, isso aí eu perguntei para o presidente do Comitê Mundial de Esterilização, que nós temos um grupo na ISO que se reúne todos os 2 meetings ao ano para deliberar que norma vai ser feita no mundo. E um dia eu perguntei para ele o que é gases não condensáveis, e ele me contou uma história que eu achei hilariante, mas eu fiquei, realmente, gases não condensáveis. Eu chego em casa, depois de um dia de trabalho, e abro a geladeira. O que eu encontro lá? Uma bela cerveja, gelada. Já estou gostando dessa conversa, professor. Abro a cerveja e você vê borbulhas. Aquilo é CO2, tá? Você coloca, o teu corpo está a uma temperatura de 37 graus. A cerveja, 2 graus, né? Boa cerveja, hein? Boa, perfeito. Tomei a cerveja. Depois de alguns minutos que eu tomei aquele copo de cerveja gelado, o que eu sinto vontade de fazer? Uma coisa que é feia, né? É por isso que eu não quis responder, entendeu? Esses são os gases não condensáveis. Porque eles acabam se expandindo também. Eles não se misturam com os líquidos do estômago, eles retornam. Então, entendi. Você tem, me perdoa a palavra, arroto, onde você solta esses gases. Entendi. Quando você aquece uma água, você solta esses gases não condensáveis. Ah, então o aquecimento da água ele ajuda a soltar esses... Lembre que a composição da água é H2O, oxigênio. E aonde há oxigênio não se mistura com a água, por isso eles são 2 elementos, tá? Resultado disso, quando você desgasifica, tira gases não condensáveis da água, a sua limpeza é muito mais efetiva. Então, com o detergente enzimático associado, a limpeza é muito mais profunda nos lugares que a gente não consegue observar. Você tocou no assunto que eu ia te perguntar, né? Em odontologia, a gente, para alguns processos, antigamente se utilizava a luz, por exemplo, para fazer um clareamento, exatamente para poder liberar oxigênio de uma forma mais rápida. E a gente entendeu que existia um negócio chamado lei de Arrhenius, lei química de Arrhenius. Toda reação química é acelerada na presença de calor. Sim. Qual que é a diferença do detergente enzimático perante um detergente convencional, desses domésticos? E o calor, realmente, qual que é a reação química que ele, ou alguma coisa muito próxima disso, e se o calor realmente acelera esse processo? Vamos lá. Um detergente enzimático, a palavra diz, ele contém enzimas. Essas enzimas são normalmente vegetais.
elas são acionadas pelo calor. Então existe esse processo realmente dessa aceleração. Qualquer enzima só é acionada a partir dos 45 graus. Por isso que temos que ler a bula dos detergentes enzimáticos. Porque tem alguns que só vão funcionar em água aquecida? Em água aquecida. Por muitas vezes não adianta você colocar um detergente enzimático numa água fria, porque se a enzima só acionada com uma devida temperatura, você vai ter problemas. Olha só, de repente você tem alguma relação de tá entendendo que não, eu vou colocar só a luz, só a temperatura baixa, não preciso aquecer e a coisa acaba acontecendo. Joia? Muito bom. Então, com isso, utilizamos... Isso, é para detergentes enzimáticos. Para alcalinos, a temperatura é maior. É maior ainda. Que na odontologia, a grande maioria é detergente enzimático. Muito bom. Chegamos aí ao instrumental esterilizado, ao instrumental lavado, limpo. Eu vou para secagem. Então, eu estou falando de fluxo unidirecional, eles não estão voltando, estão seguindo uma determinada linha. Eu vou secar. Qual que é a real necessidade de uma secadora? Porque muita gente fala, não, toalhinha a gente sabe que não pode. Uhum. Aí você, não, eu utilizo vou utilizar uma marca comercial aqui, um Perfex, que é um pano que eu posso jogar fora, que é descartável. Vou utilizar papel toalha. Ou se não, vou utilizar uma gaze. Eu vou deixar resíduos de tecidos secantes nesse instrumental? Lembra que qualquer produto vem do algodão, a não ser os tecidos não tecidos, que vêm de polímeros que são da espuma de petróleo, né? Os tecidos que são tecidos algodão, não tecidos, o pessoal costuma chamar de TNT, né? TNT, que também para nós não serve para nada. Não serve. Tá? Porque ele desprende particulado. Esse particulado pode ter contaminação, de novo, contaminação cruzada. Então a secagem é feita normalmente por ar quente ou uma pistola de ar, tá? Que pode ser quente ou fria. Né? Se você tiver ar quente, melhor ainda. Então hoje tem secadores apropriados. Dentro da indústria hospitalar, nós temos esse problema de secagem. E as máquinas lavadoras hoje, elas secam por obrigatoriedade do sistema. Porque quando você for revisar um instrumental, e isso é um fator que é o próximo passo, que é a revisão do instrumental, ele tem que estar seco. Então, já me diz uma coisa, saiu, secou, eu vou dar uma olhada. O que eu tenho que procurar? Uma lupa de aumento de campo visual, pelo menos 8 vezes, é o que manda a RDC. Mas tem alternativa de microscópios, de lentes eletrônicos, né? Que a gente estava conversando esses... É uma câmerazinha? Aliás, eu me comprometi e vou te dar de presente um Olha, só ganhando presente, professor Bustamante, hein? Onde ele tem LED, filma, tira a fotografia e aumenta de 0 a 1000 vezes. E ele é bem acessível para toda a galera que está assistindo a gente. Eu não quero fazer propaganda, mas custa menos que uma cerveja. Maravilha. Quanto custa uma lupa de aumento de campo visual? Acima de R$150. Pois é. Então, por aí isso vende em qualquer mercado livre aí da... E aí, a partir do momento que eu vi esse instrumental, se ele está ok, ele vai para a embalagem. Se ele não está ok, começa o processo novamente. Você pode tirar foto e filmar e mostrar para o odontólogo, para o médico, qual o problema. Inclusive, esse é um problema que pode ser sanado com uma limpeza ou não. O pior, se o instrumental está lesionado, se existe um defeito nele que de repente o impede ao uso, impede a esterilização. Muito bom. Então, mas agora o negócio é selagem, ou seja, eu tenho que selar. Primeiro de tudo tem a relação do envelope. Então eu tenho envelope com autoselado, ou seja, que ele já vem pronto, e eu tenho envelope que precisa de uma seladora. Basicamente, eles têm alguma diferença? Como é que você enxerga isso em termos de praticidade, custo e operação, em termos até de qualidade de selamento? Como é que você enxerga isso? Eu não diria que é um problema de custo, é um problema operacional. Porque o envelope que vem com sua própria selagem, né, vamos chamar assim,
ele tem que ter um procedimento correto, porque qualquer abertura que você deixar na dobra pode ser um fator de contaminação. Quando você tem a seladora ela sela uma faixa de 10, 12 milímetros. Essas são as boas seladoras. A seladora térmica. A térmica, isso. Tá? Ela funde o plástico, né? Se a gente for ver a olhos microscópicos, ela vai derreter o plástico e o plástico vai migrar pela porosidade do papel grau cirúrgico. E isso é a selagem, tá? Essa selagem é muito mais efetiva do que a dobra, mas por um problema de procedimento. Na área hospitalar, vou te dar um exemplo, nós temos que validar o processo de seladora todos os dias, porque se eu não fizer esse procedimento, a temperatura não for ideal, o que ocorre, eu não tenho essa selagem. Quando você faz o vácuo, você estoura ela e você não vai perceber, e você vai depositar ou pôr na gaveta. E aí, contaminação de novo. Até mesmo a qualidade, a longevidade do nosso envelope, ele passou... A qualidade da validez, isso é o que determina, porque o que acontece? Hoje nós temos aí 6 meses de validade do envelope. É um absurdo, tecnicamente. Mas se essa legislação, agora, desde que ele esteja íntegro e desde que tenha sido bem selado, que todo o processo tenha sido feito da melhor maneira possível. Dentro da relação do envelope, né? Ou seja, hoje os envelopes eles têm uma durabilidade de 6 meses perante a RDC, que pode ser contestado ou não, mas é importante que isso a odontologia comemorou, porque antigamente eram 7 dias. E operacionalmente na odontologia isso se tornava um problema. Então, quer dizer, a RDC trouxe algumas coisas que do ponto de vista operacional são boas para a odontologia, como esses 6 meses. Só que a gente precisa garantir a integridade desse envelope. Então, quer dizer, tem muito dentista que sela envelope com chapinha. Tem muito dentista que sela envelope com seladora que não é homologada. Vamos dizer assim, o que é seladora que não é homologada? É aquela que você não sabe qual que é a temperatura e tal. Dá uma coladinha, não é isso? Isso é o pior que pode acontecer. Isso não nos garante. Se de repente, por isso que é importante a gente saber que a qualidade da seladora ela vai ser importante para esses 6 meses, porque se o fiscal me corrija se eu estiver errado, professor. Se o fiscal da vigilância chega na tua clínica para uma revisão do teu alvará, que você pediu alvará, ele vai te visitar. Aí ele vai perguntar, você sela como? Não, eu selo na parte térmica, com uma seladora. Perfeito. Ele vai perguntar, invariavelmente, eu posso ver a sua seladora? Ele não vai perguntar isso? Sem dúvida. Aí vem uma coisa, olha só, informação de ouro para vocês. Se um fiscal da vigilância encontra um produto ou equipamento que não seja registrado na Anvisa para um determinado procedimento, Ele pode clausurar o consultório. quais são as consequências disso? Me diga o que é enclausurar o consultório. É fechar fisicamente o consultório. Então, de repente, se você tem uma seladora que não é homologada, que não está registrada na Anvisa, Você chega pode... um fiscal e vai perguntar, ele pode, legalmente, ele tem esse direito Sim. de fazer isso? É porque o fiscal da vigilância sanitária ele tem um poder de polícia, né? E aí ele pode fechar a sua clínica por um erro, às vezes, banal, né? Usar uma chapinha para selar papel grau cirúrgico é uma delas, tá? E não só a chapinha, mas também você pega seladora do Shopee, né? Por exemplo, seladora do AliExpress, aquelas que não tem a regulamentação aqui. Essa é uma preocupação muito grande. Eu vou dizer uma coisa, passar uma experiência para vocês, né? Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a cada 3 anos a gente tem que solicitar a renovação de alvará. E toda vez que é solicitada a renovação de alvará, nós recebemos a visita da vigilância sanitária. Então, quer dizer, todos os anos isso acontece. E aí uma das coisas que foi solicitada na última visita é: eu preciso de uma lista sua de todos os seus equipamentos com o devido registro da Anvisa. E olha, eu estou tocando nesse assunto porque eu vejo muita gente falando para mim: não, Marcelo, tem um produto no AliExpress, tem um produto na Shopee que eu peço, demora 20 dias, mas chega, pago bem barato e resolve o meu problema. Para a gente ir para a nossa finalização,
Esse é um risco muito grande que a galera está correndo, né? Eu incorro num risco desnecessário, né? Porque esse risco pode levar ao meu ganha-pão, que é a clausura dele. E aí, como é que eu vou fazer? Por uma economia... Ele pode ser multado, por exemplo? Você tem ideia dos valores hoje? Como é que se comporta isso? Ou você não tem essa ideia na odontologia? Não tenho. Mas, por exemplo, isso é muito visto na Europa, né? O mercado europeu, ele precisa de seladoras térmicas e são qualificadas todos os dias, como eu falei, para a área hospitalar. Para a área odontológica, você tem uma norma que dita isso, que é a EN 13060, da Comunidade Europeia. Tá? Eles ditam que fala que você tem que selar e testar a seladora todo dia. Aqui no Brasil, a RDC 1002 nos dá 6 meses do prazo. E não falou nada de seladora. Eles falam desde que esteja armazenado e selado em boas condições, né? Isso é que eles colocam. Eu tenho um filme que eu fiz dentro de uma autoclave, com um processo de retirada de vácuo, para o pessoal entender o porquê eu tinha problemas do grau cirúrgico. E realmente todo mundo me pede esse vídeo. Ele está correndo aí no YouTube. Não, então vamos fazer o seguinte, se você quiser é só solicitar aqui embaixo, que nós vamos publicar, ou de repente a gente manda para você, mas de alguma forma vamos tentar colocar isso para a galera, é importante, para o pessoal entender essa importância. E aí, para a gente finalizar, já entendi a importância do papel, a importância do selamento. Nós temos um bate-papo que a gente já gravou, temos um podcast que a gente já gravou, que nós falamos bastante sobre autoclave. Mas, basicamente, na sua opinião, vamos deixar a legislação de lado, né? Porque a gente está falando muito sobre isso em função de legislação. Boas práticas. Mas de boas práticas, gravitacional ou classe B? Autoclave gravitacional ou autoclave classe B? Eu vou te responder um pouco técnico, tá? Sim. Quando você conhece a fundo um processo de esterilização e o procedimento que ele tem para matar o micro-organismo, você nunca mais compraria classe M, só compraria classe B. Porque o princípio de funcionamento de uma autoclave é retire o ar. O ar é o melhor isolante térmico da face da Terra. Você já quebrou uma garrafa térmica? Já quebrei uma garrafa térmica. O que isola a garrafa térmica de deixar o leite ou o café quentinho? É o ar interno, por isso que ele é hermeticamente fechado naquela parte de dentro. Exato. Ele tem 2 camadas, 2 paredes. Uma é ar. O ar isola termicamente o cafezinho, né? Aonde há ar, não existe esterilização. A pergunta é, numa classe N, quando como você uma gravitacional, por exemplo. Gravitacional, que são as autoclaves mais comuns que existem. Você fechou a porta dela, você tem 100% de ar lá dentro. Como é que eu tiro o ar? Porque se eu não retirar o ar e injetar vapor ou começar a produzir vapor, vão se formar bolhas de ar. Se um material está contido dentro dessa bolha, ele não vai sair estéril nunca. O princípio, por isso que eu falo do princípio, quando a gente entende o que é um processo de esterilização, você sabe que ele tem que fazer vácuo. E aí eu não vou mais para gravitacional, eu vou para uma que faz... Uma classe B. Maravilha. B. Olha só então, gente, para a gente finalizar, você vê que nós já tivemos um podcast com o professor Fernando, que nós gravamos lá na Eco Academy, que nós falamos muito sobre autoclave. Dessa vez nós falamos sobre o fluxo para poder passar para vocês dicas básicas e informações importantes para que nos processos de vocês do dia a dia, vocês possam, tanto quanto a gente aqui na clínica em Ribeirão Preto, poder fazer esse processo da melhor maneira possível e principalmente de acordo com a sua realidade. Nós tivemos um na Eco, tivemos um aqui na MC Premier, certamente nós vamos gravar algum outro em algum lugar do Brasil, porque vai ser sempre um prazer estar contigo, favor, professor. Perguntem, porque a gente está aqui para responder. Boa lembrança. E falar as boas práticas. Porque até do dia 15 de dezembro nós estaremos produzindo conteúdo até lá, que é quando começa para valer a RDC 1002,
para o pessoal que está fazendo a adaptação, nós estaremos entregando informações para vocês toda semana. Então, quer dizer, nós vamos voltar a conversar Sem assim dúvida. e eu espero vocês no nosso próximo Biocast, Biossegurança na Prática. Valeu, galera! Até a próxima! Biocast. Biossegurança na prática.